Bem-vindo, amigos, ao novo vídeo do canal Jeremias História de Ibiraçu. Este é o vídeo do mês de março. Hoje nós vamos falar sobre a criação da paróquia de São Marcos de Ibiraçu. A paróquia foi criada em 1900, na virada do século XIX para o século XX, e está completando este ano 120 anos de existência. Eu soube das intenções do pároco atual, o padre Edgar, de celebrar, de comemorar, fazer uma festa de comemoração dos 120 anos da paróquia. Não sei se com essa pandemia de coronavírus isso vai ser possível e em que data vai se realizar. Mas a paróquia está fazendo este ano 120 anos de existência, a paróquia de São Marcos de Ibiraçu. Nosso vídeo de hoje vai falar sobre a criação da paróquia e um pouco da história da paróquia até a década de 1950, os primeiros 50 anos da paróquia. Todos nós sabemos que Ibiraçu surge com a chegada de 3 navios trazendo italianos, imigrantes italianos, no ano de 1877, segundo semestre do ano de 1877, para serem assentados como colonos ali onde hoje é Ibiraçu e nos arredores. Logo depois vieram também um pouco de imigrantes nordestinos, cearenses, fugidos da seca lá do Nordeste, e foram assentados ali. Essa comunidade nascente, essa sociedade nascente de Ibiraçu, era, naquela época, formada por católicos. Os italianos com muita fé, com muita devoção, católicos, praticantes lá na Itália, que estavam instalados ali no meio do mato, né? Eles ficaram praticamente 29 anos isolados ali, e saíam, a única saída deles era por Santa Cruz, pelo porto de Santa Cruz, pelo canal do rio Piraquiaçu, para o mar. Eles desciam a pé até Córrego Fundo, dali em canoas, em barcos, embarcações, iam até o porto de Santa Cruz, onde pegavam o navio, o meio de transporte para Vitória e para o Rio de Janeiro. Então, eles ficaram praticamente isolados ali. E eram muito devotos e tinham a necessidade da presença da igreja. E a igreja se fazia através dos padres. Naquela época, logo no começo, o nosso fundador, o diretor da colônia Santa Leopoldina, encarregado do assentamento, o general Guaraná, o doutor Guaraná, ele pediu ao padre Martinelli, Domênico Martinelli, que atendia a paróquia, a comunidade de Timbuí, lá em Santa Teresa, para vir a cada 2 semanas atender também o povo ali da nossa nascente cidade. Na época, havia um oratório, bem onde hoje mais ou menos é o bairro Boa Vista, perto do cemitério. Havia ali um oratório tosco, construído, uma casinha pequena, que funcionava como igreja. Do lado do barracão, onde os italianos ficavam aguardando o assentamento. Esse barracão ainda funcionava. Depois do barracão, foi feita, depois que o barracão deixou de ser usado, ele passou, como barracão para hospedar os imigrantes, ele passou a ser usado como igreja, como oratório. Então foi a nossa primeira igreja ali no Boa Vista, onde é o bairro Boa Vista, mais ou menos hoje. E logo no final dos anos 1880, 1889, eu tenho uma documentação que eu vejo nos jornais da época, eu vi nos jornais da época, começou-se a construção da igreja onde hoje é o local, onde está a igreja hoje.
começou-se a fundação, fazer o alicerce para fazer lá uma igreja. Isso nós temos documentado, isso em 1889. Se criou uma comissão, encabeçada pelos líderes políticos, né, do povo ali da região, e começou-se uma construção. Nessa época, quem atendia mais ali a nossa comunidade era um padre chamado Padre Casella. Ele era corso, conterrâneo de Napoleão, né, e atendia as paróquias de Reis Magos, onde hoje é Nova Almeida, e de Santa Cruz, a paróquia de Nossa Senhora da Penha em Santa Cruz. Ele era pároco de Reis Magos e também atendia a paróquia de Santa Cruz, que atendia a localidade ali onde hoje é Ibiraçu. Então esse padre Casella, ele vinha, era muito difícil o transporte, era muito longe, mas ele vinha de vez em quando ali dar uma assistência espiritual aos moradores dali. Então o primeiro padre que atendeu foi o antigo padre Martinelli, que veio na Expedição Tabaque, que estava lá em Santa Teresa, Timbuí, Santa Teresa, e depois o padre Casella, que atendia ali. Só que os moradores necessitavam, os italianos principalmente, tinha muita necessidade de um padre, uma assistência espiritual. Eles eram devotos, eles eram muito católicos e não tinha ali um padre fixo. Bom, o Espírito Santo não tinha uma diocese, não tinha um bispo. A Diocese do Espírito Santo foi criada em 1896, melhor dizendo, sendo desmembrado do território da Diocese de Niterói. O primeiro bispo nomeado, em 1896, tomando posse em 1897, foi um bispo, um religioso paulista chamado Dom João Batista Neri. Dom João Batista Neri, o primeiro bispo da Diocese do Espírito Santo, no ano de 1900, em junho de 1900, ele faz uma viagem espiritual, ele estava instalando ainda a diocese, conhecendo ainda o território da diocese. Ele passa em visita espiritual por Santa Cruz, por Vila do Riacho, por ali onde hoje é Ibiraçu, que chamava na época Pau Gigante, Pendanga, Demétrio Ribeiro, Acioli, Barra do Triunfo. Ele passa nessa região em junho de 1900 e já tinha recebido e continua recebendo o pedido para se criar uma paróquia ali em Pau Gigante, onde hoje é Ibiraçu. Na época que ele passa, em 1900, já se tem uma igreja em construção, já se celebra, missas, enfim, já se usa a igreja como oratório e já está em construção. Uma igreja grande, como é hoje lá de Ibiraçu, a mesma que está lá hoje, a matriz de São Marcos. Ele passa, então, por Ibiraçu e recebe o pedido para criar a paróquia. E, efetivamente, ele faz. Em 17 de outubro, ele passa em junho, em 17 de outubro, ele cria a paróquia de São Marcos de Ibiraçu. Ele próprio decide que o padroeiro, o bispo, Dom João Neri, decide que o padroeiro da paróquia de Ibiraçu, de Pau Gigante na época, será São Marcos. Havia uma disputa, alguns líderes queriam botar outro santo, os italianos queriam São Marcos, porque é o padroeiro do Vêneto, a região da onde a maioria deles tinham vindo. E o bispo Dom João Neri bate o martelo e diz, não, vai ser de São Marcos. A gente tem os relatos dessa decisão numa missa lá na paróquia, né, já na igreja. Mas para criar a paróquia, Dom João Neri faz uma série de exigências que estão anotadas no livro Tombo da paróquia de Ibiraçu, hoje, a paróquia de São Marcos. Essas exigências eu vou ler para os senhores. A primeira, a construção da casa canônica para fixar os sacerdotes. Então, para criar a paróquia, tinha que se construir, a comunidade se comprometer a construir a casa canônica. 2, a conclusão das obras da igreja. Tinha que acabar, a igreja estava inacabada. Na verdade, as obras já se arrastavam desde o final dos anos de 1880
e já tinha mais de 10 anos que se arrastavam, estava parcialmente acabada, e a igreja só é concluída no ano de 1917, quando se dá por concluída a igreja, a construção da igreja, com a instalação das janelas, que foram feitas na oficina de Beppe Batiste. Terceira exigência do bispo: o padre instalado na canônica, na canônica e na paróquia tem que ser sempre o presidente da fábrica. A fábrica são aquelas pessoas, né, um conselho que administra a paróquia. Administra não só espiritualmente, que é o padre, né, mas também materialmente. Então, a fábrica da igreja, a fábrica da paróquia, tem que ser sempre presidida pelo padre, essa é a exigência do bispo. E além da conclusão da obra da igreja, o povo tem que fornecer paramentos para o padre, vestes, roupas, né, de ofício para o padre. E a quarta exigência determina a realização de leilões, festas de arrecadação para a conclusão, a construção da igreja também nos povoados de Pendanga, de Demétrio Ribeiro, de Acioli, de Barra do Triunfo, enfim, nos arraiais e povoados da paróquia. Essas eram as exigências do bispo Dom João Neri para a criação da paróquia, que efetivamente se dá em 17 de outubro do ano de 1900. Bom, vários padres passaram por Ibiraçu como párocos. No princípio, mesmo com a criação da paróquia, normalmente os padres eram escassos naquela época, né, e eles respondiam por 2 paróquias. Durante muito tempo, houve um pároco só para a paróquia de Ibiraçu, de Pau Gigante na época, e da Serra. Então eu vou só citar alguns nomes de padres mais famosos até chegar em 1916, quando foi nomeado o padre Júlio Bilot, que foi um padre mais marcante ali na região. Então vou citar alguns, acho que foram 3 espanhóis na época, né? Então o primeiro pároco, digamos assim, o padre que já estava lá na época da visita do bispo, né, era o tal do padre Agostinho Martel. Depois Mariano Pena, João Batista Pereda, olha, Pereda, Pena, esses são espanhóis. Luiz Soriano, José Blanco Gonçalves, que era um padre espanhol, esse ficou por mais tempo, uns 3 anos. E o padre Luiz Carlos de Freitas Rosa. Esses padres se revezaram ali, né, uns por um curto período, outros respondendo pelas paróquias morando na Serra, vindo dar assistência ali na paróquia de Ibiraçu, de Pau Gigante, e esses padres ficaram ali como párocos, até que foi nomeado em 1916, em maio de 1916, o padre Júlio Bilot. Esse é um padre que foi marcante ali na região, né? Ele era muito voluntarioso, muito trabalhador, ele visitava o interior sempre. Eu li os relatos dele no livro Tombo. Ele era um padre realmente muito atuante, o padre Júlio Bilot. E ele ficou de 1916, maio, até setembro de 1922. Em setembro de 1922, ele foi transferido pelo bispo. Bom, quando saiu o padre Júlio Bilot, aí vieram os padres mais longevos, o padre mais longevo, o pároco mais longevo da nossa paróquia, que foi o padre Luiz Parencem. O padre Luiz Parencem era alemão, veio para Ibiraçu em 1923. O padre Bilot saiu em setembro, o padre Luiz Parencem foi lá pelo primeiro semestre de 1923, acredito que maio, março, abril, por aí, veio o padre Luiz Parencem. E ele, logo que chegou, ele assumiu a paróquia. Durante um certo tempo ele ficou também responsável por outra paróquia, a paróquia de São Benedito da Vila do Riacho, e que abrangia o povoado de Sauaçu, onde hoje é Aracruz.
Então, o padre Luiz Parencem foi pároco em Ibiraçu, Pau Gigante, e também, durante um certo tempo, uns anos, ele foi pároco da paróquia de Vila do Riacho, que abrangia ali o povoado de Sauaçu, em Aracruz. Logo que ele chegou, o padre Luiz Parencem, alemão, trouxe os dois irmãos. Um irmão dele também padre, o padre José Parencem, e uma irmã dele, a senhora Anita, que ajudava eles nos trabalhos domésticos, cozinhando, lavando, passando. Era a pessoa que trabalhava nos trabalhos domésticos da canônica. E a irmã Anita. Muito bem, o padre Luiz Parencem atravessou 20 anos, na verdade 22 anos, quase 22 anos, de 1923 até 1945. Então ele atravessou todo esse período como pároco de Ibiraçu. Foi o padre mais longevo a ser pároco, sem dúvida, na nossa paróquia, durante 22 anos. Sempre ajudado, que era seu coadjutor, o seu irmão, o padre José. Quando chegou em 1945, o padre Luiz faleceu. Ninguém esperava, ele ainda não era tão velho, ninguém esperava que ele falecesse. Um mal súbito, provavelmente um mal de coração. Algumas pessoas mais antigas dizem que ele ficou muito desgostoso, que durante a guerra ele foi perseguido por ser alemão, e aí ele ficou desgostoso, sofreu muito com aquilo e acabou culminando com tendo um colapso, uma morte inesperada. Muito bem, com a morte do padre Luiz, naturalmente se achava que o padre José, irmão dele, fosse assumir a paróquia, fosse assumir, ser pároco. Acontece que aí tinha um padre em João-Neiva, o padre João Batista Alves, que já pertencia à paróquia de Ibiraçu. Esse padre João Batista Alves é encarregado pelo bispo para substituir o padre Luiz, que havia falecido. O padre José, irmão do padre Luiz, ele tinha já na época agravado um problema de alcoolismo. Ele bebia muito. E alguns moradores antigos dizem que ele andava até com uma garrafa ou litro de cachaça no bolso da batina. E ele, por esse problema dele de saúde, que esse problema de alcoolismo, ele tinha alguns paroquianos, não gostavam muito disso, tinha vezes que ele ficava embriagado na hora do trabalho, enfim, era um problema sério ali na paróquia. Mas ele era muito querido pela comunidade, ele era muito querido pela sociedade, apesar do vício, que era uma doença, que hoje a gente sabe que é uma doença. Muito bem, e houve um certo atrito, um certo conflito entre o padre João Alves, lá de João-Neiva, e o padre José ali. Enfim, o bispo era Dom Luiz Escorteganha, que era o nosso quarto bispo, do Espírito Santo. Ele decide, então, criar a paróquia de João-Neiva e cria a paróquia de João-Neiva e coloca lá o padre João Alves e cá o padre José. Só que logo em seguida, no ano seguinte, 45, no meio do ano de 45 morre o padre Luiz, no final do ano de 46, exatamente no último dia do ano, 31 de dezembro, morre o padre José. Foi uma complicação de uma operação de apendicite. Ele tinha problema com a diabetes, não cicatrizou, complicou a operação e ele acabou falecendo. Então, aí a gente fica sem padre, sem pároco, durante alguns dias, algum tempo, e logo em seguida, chega no ano de 48, passa o ano de 47, no começo do ano de 48, assume um outro padre alemão, o padre Henrique Huben, ou Huben. O padre Henrique Huben, ele
também foi marcante na cidade. Imagina que naquele ano de 1950, logo na frente, isso comemorar os 50 anos da paróquia. E o padre Uben resolve construir a torre da igreja, que foi construída, projetada, administrada toda a construção pelo grande construtor de Ibiraçu, Emílio Lombardi. E se inaugura a torre, a igreja fica com mais ou menos o formato de hoje, e se comemora, tem uma festa muito grande dos 50 anos da paróquia. Logo na frente, mais à frente, e talvez esse seja o fato mais marcante da época do padre Henrique Uben, o padre Henrique Uben ele parece que tinha um probleminha de relacionamento com o bispo, ele vai para, que já não era mais Dom Escorteganha, era outro bispo, ele vai para viajar para visitar os parentes na Alemanha, fica 3 meses fora, e o bispo aproveita e coloca na paróquia, põe na paróquia, o primeiro vigário, primeiro pároco comboniano, o padre Francesco Marchialetti, no início do ano de 1954. Daí para frente, os combonianos assumem por 30 anos a paróquia. E a gente já tem um vídeo falando aqui da história dos combonianos em Ibiraçu. Muito bem. Com isso, a gente percorre os 50 anos desde a criação da paróquia até a chegada do primeiro comboniano, o padre Francesco Marchialetti, em 1954. Bom, com isso, amigos, encerramos este vídeo. Tentamos contar a história aí, uma breve história da criação da paróquia e dos 50 primeiros anos da paróquia de São Marcos de Ibiraçu. E com isso a gente se despede, lembrando que a paróquia de João Neiva foi desmembrada da paróquia de Ibiraçu em 1946, né? Na virada do ano de 45 para 46, a paróquia de João Neiva se dividiu, metade ficou para Ibiraçu e metade para João Neiva, e a gente então encerra este vídeo pedindo aos senhores que curtam o vídeo se gostaram, que se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado a todos.